Fala galera! Los Silêncios é dirigido por Beatriz Senher, espero que seja assim mesmo seu nome, Beatriz, que estreou em Cannes no ano passado e ganhou o prêmio da crítica da Abracine no Festival de Brasília de melhor filme. E a Beatriz também ganhou o prêmio do júri de melhor diretora no mesmo Festival de Brasília no ano passado. E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho agora. Los Silêncios é uma coprodução Brasil, Colômbia e França. O Rodrigo vai falar a sinopse em 10 segundos porque eu estou enferrujada. Uma família refugiada tenta se estabelecer na fronteira Brasil, Colômbia, Peru, na Ilha da Fantasia, que é uma comunidade que enfrenta vários problemas justamente com refugiados, guerrilha, Farc, governo, enfim. Muita treta. E essa história tem vários pontos interessantes e uma maneira de fazer crítica com a realidade usando metáforas e não sendo tão explícito assim, o que é muito legal e ficou muito bem feito no roteiro. Essa Ilha da Fantasia foi um lugar descoberto pela diretora, pela produção do filme e caiu super bem na história, porque já parece até um lugar criado, não parece nem real, quando na verdade é real. É um lugar que eles fazem uma autogestão. Tem um presidente, sim, né? Sim, porque eles não recebem auxílio de nenhum dos 3 países, eles ficam ali meio no limbo. É um lugar também que tem aquelas palafitas e tem uma relação muito forte com a água. Grande parte do ano a comunidade fica quase submersa com água entrando na casa das pessoas. Tem uma curiosidade que eu li que as pessoas de lá falam que as crianças aprendem a remar antes de aprender a nadar, para vocês terem uma ideia de como a relação com a água nesse local é algo forte e significante. E aí isso é trazido para o filme de uma forma muito legal, é utilizada essa cultura que eles já têm para fazer essas críticas, para contar essa história, que é muito interessante. E o nível da água marca a passagem do tempo também. Então a gente começa com a comunidade seca, e aí a gente vê as palafitas, e o tempo inteiro eu fiquei pensando, né, nossa, será que vai acontecer, né, de inundar e tudo mais? E acontece, inunda durante um determinado período. Então ele marca uma passagem do tempo que é muito interessante também, já que a gente não tem um calendário ou referências temporais explícitas, é só a água. Essas metáforas que a Bia falou, essas alegorias que o roteiro trabalha, são muito interessantes porque respeitam a cultura local. Total. E usam ela de uma forma muito propositiva, muito positiva no filme. Não há uma exotização do lugar. Tipo, nossa, olha que curioso o povo da floresta, como que eles vivem. Não é nada disso. Falando em cultura também, que é utilizada no filme, tem uma coisa sensacional que é a relação dessa comunidade com fantasmas. E isso está presente principalmente da metade do filme pra frente, que a gente entende melhor do que se trata, e é algo de lá que é utilizado. E é praticamente a premissa do filme, né? Essa relação com fantasmas. E aí tem algo que é diferente e é uma coisa muito específica da Ilha da Fantasia, que é a relação entre os mortos e os vivos, que é uma relação sem medo, uma relação de convivência, isso é sensacional. E aí, nessa relação é interessante como que há o uso das cores também, né? Porque há uma diferenciação clara através só do uso das cores, e são cores que remetem à própria natureza do lugar, né? Para definir alguns papéis que estão em jogo no filme. Logo na capa do filme já tem essa relação com o fluorescente, com as cores berrantes e fluorescentes. E a Beatriz falou que isso também é uma cultura de lá, que é como eles enxergam a floresta. Ela falou que lá também tem muito ayahuasca. E aí... Por isso o povo fica vendo essas paradas, fica né? vendo neon. Já dá para falar da direção de fotografia, que é sensacional. Uma parceria muito interessante entre a iluminação, né? A fotografia faz parte da iluminação, né? Peraí, a iluminação faz parte da fotografia. Teve um momento que a gente até olhou e falou assim, como é que eles estão fazendo isso, né? A fotografia feita pela Sofia Ogione é linda, muito, muito bem feita. Aproveita as cenas do local e tem isso que a gente falou, né? Dessa relação com a iluminação, tem muito significado. Ela usa muita fonte de luz vindo de lanterna, lampião. E fica um recurso narrativo também, porque ele conversa o claro com o escuro, o que está escondido naquela cena, o que não está sendo contado.
em uma cena. E ainda tem outra característica da fotografia que é muito legal, uma escolha muito interessante que foi feita, que é colocar fora da cena alguns fatos, e principalmente fatos violentos. Um exemplo disso é quando tem dois personagens brigando, na verdade um personagem brigando com o outro, e a gente só vê o que está sendo agredido, né? O que está recebendo os xingamentos. Em outra cena a gente vê um personagem e a gente só escuta, né, tiros, escuta aquele barulho da guerrilha, dos conflitos que estão acontecendo. Alguns elementos são deixados de fora, mas a gente subentende, né? É como se a gente não precisasse ver exatamente o que está acontecendo. Cara a cara, gobierno y FARC en el inicio de las conversaciones, acá en La Habana, Cuba. Algo técnico muito bom para se destacar também, e que também trabalha como elemento narrativo, não só como um aspecto técnico do filme, é o som. Tanto a montagem do som, né, quanto o próprio som, né? Então, a captação de áudio dá pra ver que foi muito bem feito. Esse filme, ele traz nuances no som também, né? E como também tem essa relação com a água o tempo inteiro, eles estão remando no barquinho, estão, enfim, tomando banho e tal. É gostoso, né? É um som também que trabalha ali como um elemento mesmo da trama. É muito interessante. E a relação com a natureza também. A gente escuta os sons da natureza. Tem uma cena muito legal que dois personagens estão no barco e enquanto eles vão se afastando, a gente vai perdendo o som deles, vai parando de escutar. É muito massa. Eu achei muito bom que a Beatriz não explicou o conflito que acontece, porque, primeiro, é extremamente complexo. Acho que nem as pessoas que vivem este conflito entendem. Isso o filme deixa um pouco claro, né? Tem uma passagem sensacional que dá a dimensão do quanto o conflito é complexo, é difícil de se entender e como que ele afeta todo mundo da mesma forma. Ela simplesmente deixa que o conflito passe pela trama dessa forma, né? A gente tem contato com a violência de uma forma um pouco sutil, né? Sem sentir na tela, não precisa ficar expondo na tela o tempo inteiro. A gente entende e sofre junto com eles, e vê o quão é ruim. É um processo de escuta também, né? Ela tá ali como diretora, ela não é desse país, né? Ela não enfia a ideia dela sobre o que é. Ela tá escutando esses diferentes personagens, diferentes lados de uma mesma história. E a gente que tá mais ao sul aqui do Brasil, a gente se identifica com várias partes, né? Na questão da violência, na questão... pra gente que tá em Minas Gerais, então, eu fiquei pensando muito na questão da mineração, o que isso afeta a gente, como que isso afeta a gente. Aqui mesmo, do lado, em Brumadinho, acabou de ser destruída a vida de várias famílias, então essa identificação é muito fácil de fazer, né? Eu gostei também da maneira de representar essa família. Tem uma pequena discussão sobre maternidade também, sobre a dificuldade dessa mãe, sobre ela se culpar por vários fatos que aconteceram. E a Marleida Soto, que é a atriz que interpreta Amparo, traz todo esse sofrimento, traz uma interpretação muito forte, muito potente. Gostei muito da atuação dela. Aí tem o Henrique Dias, que é um ator brasileiro e que faz o marido, o Adão, também tá sensacional. Ele traz na interpretação a dor e os dois têm ali momentos de expurgar alguns demônios e por que eles estão passando por essa situação. Eu gostei muito das crianças, a Maria Paula Penha como Núria e o Adolfo Savilvino como Fábio, estão muito bem. A Núria tem uma fala dela que na hora que ela faz, ela assim, desmancha, eu desmanchei, assim. Por fim, dá pra notar que Los Silêncios sofre influência de uma escola literária muito tradicional aqui na América Latina e que tem na Colômbia o seu principal expoente, como Gabriel Garcia Marques, e é óbvio que a gente está falando do realismo fantástico. Alguns elementos da narrativa dá para perceber claramente que bebem na fonte do realismo fantástico pelo modo como as coisas se desenvolvem. E é isso, acabou a nossa análise sobre Los Silêncios. Então tá bom. Vá ao cinema assistir Los Silêncios e lembre-se sempre, valorize o cinema nacional, então principalmente feito por mulher. Acabou? Acabou. Então é Tchau. isso. Tchau.